Olá, meu nome é Marcela Delatorre, eu sou enfermeira, professora de enfermagem universitária e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a tomografia de crânio. Lembrando que eu não vou ensinar vocês a laudarem o exame, eu vou ensinar vocês a identificar alguns pontos de alteração no exame de imagem, tá? Mas então, o que nós vamos avaliar, né? No exame de tomografia, nós podemos avaliar a calota craniana, se ela está íntegra ou se ela tem presença de alguma deformidade, os giros cerebrais, eu já vou mostrar para vocês o que são os giros cerebrais, a linha média, que é essa divisão entre os hemisférios cerebrais, a presença e o formato dos ventrículos cerebrais e também a coloração do cérebro, tá? Então, o exame de tomografia, vem para você observar numa sequência de imagens. Antigamente vinha uma folha bem grandona, com toda a sequência de imagem impressa, e atualmente, em alguns locais, esse exame ele já fica no computador ou no tablet e você pode olhar a imagem através de programas, né? E não da imagem impressa. O importante é que vocês avaliem toda a sequência de imagem. Se vocês observarem bem, não é em todo o recorte da imagem de tomografia que vocês vão observar todas as estruturas cerebrais, tá? Por exemplo, na linha do meio, né, dessa imagem, essa linha do meio, eu consigo observar os ventrículos cerebrais, que são essas borboletinhas. Eu coloquei até uma borboletinha aí para você poder lembrar, tá? No final, né, na última linha, a gente começa a observar mais essa região aqui, né, o topo da cabeça. Então, você consegue observar mais a parte superior do cérebro. Se você pegar a primeira linha dessa imagem, você vê inclusive os ossos da face e a ponta do nariz, tá? Então, quando você vai avaliar a tomografia, você vai avaliar uma sequência de imagens, tá? Essa primeira imagem, ela vai mostrar pra gente a calota craniana, que é essa borda branca que a gente tá vendo, é osso, tá? A gente consegue observar os giros cerebrais, que são esses sulcos, tá? Que tem aqui próximo da calota. A gente consegue observar a linha média, que é olhando, a gente imagina essa linha dividindo o cérebro ao meio, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e a gente consegue observar também a coloração do cérebro. Então, a borda mais esbranquiçada e o meio acinzentado num tom homogêneo, tá? Na segunda imagem, a gente já consegue observar os ventrículos cerebrais. Então, uma imagem é mais aqui do meio do cérebro. Então, a gente consegue enxergar ali a asinha da borboleta, tá? Na terceira imagem, já estou vendo ali os ossos da face. Então, quando observa-se uma tomografia, nós temos que observar uma sequência de imagens. Aqui eu coloquei essa figura para vocês verem o que nós enxergamos de fato no exame. Então, aqui no cantinho, né, tem um recorte de um cérebro real, mostrando aí os dois hemisférios e os ventrículos cerebrais, que é exatamente o que nós vemos na imagem ao lado, tá? Os ventrículos cerebrais. Esses dois buraquinhos mais baixos, tá? Eles vão mostrar pra gente algum pontinho de osso, que são essas manchinhas brancas que tem logo abaixo das borboletinhas. Essas pontinhas brancas são normais, tá? Mais para frente a gente vai ver uma imagem esbranquiçada, a gente vai aprender o que é essa imagem esbranquiçada, mas nesse ponto aqui eu enxergo os forames, sabe? Quando você pega o crânio, lembra da anatomia? Pega o crânio, vira ele de cabeça para baixo, tem vários furinhos, cada furinho recebe o nome de um forame diferente, tá? Então aí é uma imagem normal, só para vocês poderem entender o que nós estamos enxergando. A primeira alteração patológica que nós vamos ver é o edema cerebral. Então, quando o cérebro ele começa a ficar edemaciado, ele começa a ganhar volume, ele vai preencher todo o espaço que tem dentro da caixa craniana. Lembra
que o cérebro ele fica dentro do crânio, ele fica dentro da caixa craniana e ele não tem para onde se expandir. Então, quando ele começa a aumentar de volume, quando ele começa a aumentar de tamanho, ele vai ocupar qualquer espaçozinho que ele tiver ali disponível. Então, por isso, ele começa a ocupar os espaços dos giros cerebrais. Quando você vê uma imagem de tomografia craniana, quando você observa o cérebro e você não enxerga os giros cerebrais, aqueles sulcos que tem aqui ao redor do cérebro, perto da calota craniana, significa que o cérebro está aumentado de tamanho, ele está edemaciado. Na imagem A, nós deveríamos estar enxergando os ventrículos cerebrais e nós não estamos enxergando porque o cérebro está edemaciado. Na imagem B, nós deveríamos enxergar os giros cerebrais e nós não conseguimos enxergar porque ele está edemaciado. Nós ainda enxergamos uma linha dividindo os dois hemisférios, que é a linha média. Quanto mais edema o cérebro tiver, menos estruturas vão aparecer. Então, quanto mais grave o edema, quanto pior o edema, menos linha média vamos conseguir enxergar, tá? Então, a ausência da linha média é extremamente grave, tá? Agora, nós vamos ver uma outra alteração que é o sangramento cerebral, tá? A hemorragia cerebral. O sangue, ele aparece na imagem de tomografia branco e denso. Então, aqui nessa imagem, nós vemos a calota craniana, nós vemos aqui um ventrículo apertadinho, a linha média parece que está jogada para o lado, parece que empurraram a linha média. Não dá para ver os giros cerebrais e nós enxergamos uma cor diferente. Então, na hora de observar a coloração, nós vemos essa mancha branca, densa, que parece que está empurrando o cérebro para o lado. Esse é o sangramento. Então, viu branco denso dessa forma, pode ser um sangramento. Mas vamos observar aí essa sequência de imagem, tá? E vamos tentar chegar numa conclusão juntos, ok? Então, vamos começar pela última imagem, essa última que está aqui embaixo, bem no cantinho, tá? É a parte superior da cabeça. Então, nós enxergamos a linha média, enxergamos os dois hemisférios, estamos enxergando bem a calota craniana, tá? Vamos correndo aqui para o lado. Então, essa linha todinha aqui de baixo, essa última linha, parece que não tem anormalidade. Agora, de baixo para cima, tá? Essa próxima linha já tem uma imagem branca aqui, que pode ser sugestivo do sangramento. Então, por isso, eu tenho que avaliar toda a sequência de imagem, tá? Porque a alteração ela pode aparecer numa determinada altura, né, de imagem e pode não aparecer em outra. Então, eu avalio como um todo, ok? Já a isquemia, ela também é uma alteração de coloração. Na isquemia, você tem a interrupção da passagem de sangue e, com isso, o oxigênio não chega no tecido cerebral, causando a hipóxia. Essa ausência de circulação, essa hipóxia, ela vai aparecer na tomografia como essa mancha mais escurecida, hipodensa, tá? Então, nessa imagem, eu consigo enxergar calota craniana, giros cerebrais, linha média, consigo enxergar o ventrículo de um lado, mas do outro lado eu enxergo apenas uma massa cinza escura. Essa massa cinza escura, então, é a isquemia cerebral. Então, só para a gente fixar bem, de um lado aqui eu tenho a mancha escura, tá? Que é a isquemia cerebral, e do outro lado eu tenho aí o sangramento, tá? Que é essa parte hiperdensa, essa parte esbranquiçada, tá? Num paciente com sangramento, por exemplo, a pressão não pode ficar elevada, a pressão arterial tem que ficar baixa ou um pouquinho, no normal, um pouquinho abaixada, né? E já no paciente que tem aí um problema de isquemia, essa pressão não pode ficar tão baixa, porque ele precisa da circulação. Então, quando a gente observa o exame de imagem, a gente consegue entender o que está acontecendo com o paciente e isso vai facilitar os nossos cuidados de enfermagem. Um outro exemplo que eu posso dar aqui
é o uso de anticoagulante. Um paciente com sangramento não pode fazer uso de anticoagulante. Agora, um paciente que tem isquemia por bloqueio de circulação, por exemplo, ele tem que tomar anticoagulante. Então, por aí a gente já consegue identificar algumas observações, alguns cuidados de enfermagem que temos que ter com o paciente neurológico, tá? Agora, vamos ver quais alterações nós podemos enxergar no paciente com Alzheimer. Então, quando o paciente ele desenvolve o Alzheimer, a gente percebe que ele tem uma diminuição no tamanho do cérebro. Parece que ele está perdendo massa, parece que ele está perdendo massa cerebral mesmo, tá? Então você olha o cérebro normal e você vê os giros cerebrais mais juntinhos, os ventrículos mais juntinhos, e quando você olha o cérebro com Alzheimer, parece que ele tem um espaço a mais, tanto nos giros quanto nos ventrículos. Esse desenho colorido do cérebro que eu coloquei para vocês mostra bem isso, como se de um lado o cérebro tivesse maior no tamanho normal e do outro lado é um cérebro diminuído, com bastante espaço ali entre as estruturas cerebrais, que é o cérebro com Alzheimer, tá? Então, o cérebro normal, você vai enxergar os ventrículos de tamanho normal, giros cerebrais do tamanho normal, e quando você olhar uma imagem de Alzheimer, você vai ver que está com espaço sobrando, parece que está faltando pedaços do quebra-cabeça ali para montar a estrutura cerebral, tá? Então, quando a gente observa a tomografia, vocês vão olhar e vocês vão ver que tem o ventrículo bem largão, bem espaçado, os giros cerebrais bem espaçados, tá? Já na esclerose múltipla, acontece a perda da bainha de mielina. Então, quando o corpo ele vai atingir a bainha de mielina, ele vai danificar essa bainha de mielina e ele depois vai tentar reparar com o tecido conjuntivo. Quando ele repara, ele forma cicatrizes e essas cicatrizes também são evidenciadas, tá? No cérebro, ela vai ficar dessa forma, como se fossem essas manchinhas brancas. Essas são os pontos de cicatriz, tá? Na tomografia também vai aparecer manchas brancas, como pontos de cicatriz. Lembrando que o primeiro surto de esclerose, ele não vai aparecer no exame de imagem. Então, o diagnóstico ele é feito com o histórico e não com o exame de imagem. No exame de imagem, ele vai começar a aparecer depois de vários surtos, ok? A última patologia que nós vamos ver é a neuroxisticercose. O neurocisticerco, ele entra no organismo, né? O cisticerco, ele entra no organismo via oral. Ele cai na corrente sanguínea e pela corrente sanguínea ele pode migrar para qualquer tecido do corpo. Nesse caso, ele foi para o cérebro, tá? Então, o que a gente observa nesse corte do cérebro que estamos vendo? Observamos o cérebro, o tecido cerebral, com buraquinhos, e dentro do buraquinhos parece que tem umas bolinhas. Essas bolinhas são os cisticercos. No exame de imagem, a gente vê exatamente dessa forma. Aqui não é uma tomografia, ok? É uma ressonância magnética, mas a gente avalia da mesma forma que a tomografia, porém a ressonância, ela tem uma imagem muito melhor, tá? E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a massa cerebral com buraquinhos e dentro dos buraquinhos enxergamos os cisticercos. Bom, isso é o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.